Ô glória, vamos lá? Aleluia, glória a Deus, que alegria. E tem mais meninos chegando aí, hein, gente? Daqui uns dias vem o Matias. Daqui uns dias eu estou doido para falar assim, quem que é o pai desse menino? Glória a Deus. Pessoal, vamos abrir a nossa Bíblia. Abra comigo lá no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, abra bem o seu coração para aquilo que Deus vai falar com vocês, conosco nessa noite. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor preparou para nós. Quantos estão com expectativa nessa noite? Queridos, então, enquanto você abre a sua Bíblia, abra o seu coração. Lá em Hebreus capítulo 10, deixa eu pegar aqui meu óculos. Hebreus capítulo 10, enquanto os papais estão levando as crianças, nós vamos ler esse texto em Hebreus capítulo 10. É um versículo assim, pequeno, mas muito interessante. Lá no verso 38, Hebreus 10, versículo 38, ele diz assim para mim e para você: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não me compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela vida dessas crianças. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. E assim como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. Nós somos justificados pela Tua palavra, nós somos justificados pela obra redentora da cruz. E que essa noite, essa palavra penetre o mais profundo do nosso coração. Que toda dúvida seja tirada, que toda angústia seja tirada. E que nesse momento nosso coração seja levado cativo até a presença do Senhor. Que nada nem ninguém venha roubar essa palavra do nosso coração. Mas que o Senhor fale conosco. E que essa noite seja uma noite de respostas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um versículo muito interessante. O autor de Hebreus aqui, ele diz assim: o justo viverá pela fé. Às vezes uma palavra tão simples, né? Uma palavra assim que fala fé, nós temos que ter fé. Fé é acreditar no impossível. A Bíblia diz que a fé é a certeza e a convicção de fatos que não se vê. E eu coloquei para nós meditarmos hoje, né? O que a fé produz numa pessoa? O que a fé produz dentro de mim e o que a fé produz dentro de você? Você já fez essa pergunta? O que a fé nos leva a fazer? O que a fé ela desperta na nossa vida? E a Bíblia diz para mim e para você que o justo viverá pela fé. E todos aqueles que creem na palavra do Senhor é justificado. Não pelo que nós somos, pelo que nós fazemos. Eu acho muito interessante que no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz assim que a fé que Deus repartiu a cada um de nós. E eu, lendo esse versículo, perguntei, falei, será que quando Deus ele foi repartir a fé, será que para uns ele deu mais? Será que ele deu uma porção dobrada para uns e para outros ele deu menos? Você já fez essa pergunta? Você acha que Deus, ele deu mais fé para uma pessoa do que para você? Você já fez essa pergunta? Será que uns fede mais do que os outros? Ou não? Ou melhor, uns têm mais fé do que os outros? Mas eu creio que Deus, quando ele foi repartir, porque a Bíblia diz que a fé que ele repartiu, dentro do meu coração eu tenho a convicção que a porção que Deus repartiu, ele deu a mesma porção para cada um de nós. Mas o que faz diferença na nossa fé? É quando nós exercitamos essa fé. E quanto mais nós exercitamos a nossa fé, eu creio que maior ela vai se tornando dentro de nós. Quanto mais nós temos experiências com Deus, mais nós vamos vivendo
a fé. Se eu não me engano, nós estamos aí na estação do inverno, não é? Acho que desde junho, do dia 21 de junho, nós estamos no inverno. E eu acho muito interessante porque a nossa vida também, queridos, tem alguns ciclos. Nós temos alguns ciclos na nossa vida. Às vezes nós temos algumas estações que nós estamos vivendo. Talvez da mesma forma que o inverno, né? O inverno faz dos dias escuros, dos dias difíceis, dos dias trabalhosos. Também a primavera fala do florescer. Já o outono fala de algumas perdas, né? Porque é quando ali, por mais que é uma época de colheita, mas as folhas começam a cair. Então, nós também temos algumas estações na nossa vida. E assim como nós estamos vivendo o inverno, o inverno então fala de dias difíceis, dias de dificuldade. Talvez você chegou aqui nessa noite e você tenha atravessado o seu inverno. O inverno também fala dias de espera, né? Que é diferente do verão, porque o verão fala do calor, e ao mesmo tempo também na nossa vida espiritual fala de experimentarmos, né, o poder de Deus. Mas o inverno também fala dos dias difíceis, dias trabalhosos, talvez dias de espera. Eu não sei você, mas eu tenho dificuldade em esperar. Eu tenho muita dificuldade. Quem é que gosta de enfrentar a fila? Nossa, eu amo ficar numa fila. Vocês gostam de ficar na fila, pessoal? Né? É muito ruim, não é? Às vezes você vai no banco, né? Quem já viu alguém ou você já ficou assim? Você já ficou assim? E de repente, né? Tem alguém te olhando. Esses dias estava muito corrido. E eu fui levar no banco, né, algumas notas ali de R$2. E a moça falou, olha, eu vou ter que colocar na máquina, né? Eu fui fazer depósito, então tinha muitas notas de R$2. E a hora que ela colocou ali, a fila do banco estava muito grande, pessoal. E ali eu ficava respirando, né? Já viu quando você fica bufando, né? E aí você põe a mão no bolso e vai demorando, vai demorando. Aí eu já não estava aguentando mais, Aí de repente a pessoa olhou para trás e falou assim, pastor. Eu falei, oi, paz, Senhor. Não é assim? A paz, querido, né? Mas assim, dentro de mim eu já estava assim, ó. Ninguém gosta de esperar, né? E aí, quando chegou a minha vez, entreguei aquelas notas para fazer o depósito. A moça falou assim, olha, eu vou colocar na máquina. E olha que ela colocou as notas na máquina, a máquina travou, pessoal. E ela falou assim, vai ter que esperar pelo menos meia hora para destravar a máquina. Eu falei assim, não, Deus. Mas esperar é muito ruim, não é, pessoal? Às vezes esse tempo de espera, né? Às vezes quando você espera uma resposta e a resposta não vem. Às vezes a gente escuta um ditado que Deus tarda, mas não fala. Não, Deus ele age no tempo certo. Eu gosto muito, né, do texto ali, está no livro de João, capítulo 11. Quando ali naquela família de Betânia, onde havia ali, em João capítulo 11, havia Lázaro, havia suas irmãs Maria e Marta. E de repente seu irmão Lázaro estava enfermo. E ainda dizia, Lázaro a quem Jesus amava. E aquelas mulheres mandaram um recado para Jesus, falou assim, olha, Jesus a quem você ama. Guarde bem isso que eu vou falar para vocês. João, pessoal, quando você estuda o livro de João, João só cita nome daquelas pessoas que são importantes, das pessoas que a sociedade conhecia. Então provavelmente essa era uma família que todos conheciam naquele lugar. Mas ele ainda mandou um recado, olha, sabe aquele a quem você ama? Ele está enfermo. Você pensa que, olha, quando você fica sabendo que alguém que você ama, eu creio que elas pensaram, nossa, ele vai vir rapidão. Mas a Bíblia diz assim, ele ainda demorou 2 dias. Fez elas esperarem, falou assim, não, mas essa enfermidade não é para a morte, é para a vida. E de repente ele vem a morrer. O que passa na cabeça delas, naqueles dias, naquele dia de inverno na vida delas? Mas elas tiveram que esperar. E a minha pergunta nessa noite, queridos, para mim e para você, o que você tem esperado em Deus? Qual tem sido a sua espera? A espera de uma família restaurada? A espera, né? Até mesmo uma gestação, a minha esposa está grávida, né? Essa ânsia já de ver o rostinho da Melinda, tem certeza, vai ser linda, vai parecer com o pai, sabe? Essa ânsia, né, de esperar. Talvez a resposta, né, para a cura de uma enfermidade. Você tem orado, esperado. Eu não sei você, mas esperar é muito ruim, queridos.
Esperar é difícil, né? Deus tem trabalhado muito no meu caráter através do meu filho Dom. Às vezes você está dando comida, o menino sai correndo, enfia debaixo da mesa e fala assim: filho, come, né? A gente fica correndo. Você já correu atrás do seu filho com um prato na mão para dar de comer? Fala assim: não, come mais um pouquinho. Fala: não. Aí você fala: então vou pôr no lixo. Fala: então quero. E ali é horas, né? E aquilo você vai ficando, não tem jeito. Mas esse tempo de espera, né? Talvez a espera de uma resposta. Você tem buscado, eu coloquei algumas coisas aqui, né? Então esse tempo que nós temos que esperar. Mas o que acontece na nossa vida? E o que a fé, ela precisa produzir em nós? Eu coloquei, né? Coloca o próximo. A fé, ela produz milagres. Mas milagres não produz fé. Sabia disso, queridos? A sua fé vai produzir milagres, mas milagres não produz fé. Fala: pastor, como? Quem que já viu uma pessoa que ela foi abençoada e de repente ela não está mais nos caminhos do Senhor? Ou foi só eu? Queridos, eu já vi cada coisa. Eu podia contar inúmeras coisas. Eu lembro de uma família, logo quando eu converti, essa mulher, ela tinha uma criança tal, e essa criança, ela tinha uma enfermidade que não tinha cura. Por isso essa mãe recebia os benefícios. Então de tempos em tempos ela levava essa criança, né, de 7 anos, se eu não me engano, para fazer exames. E quando, num belo dia, a igreja orando tal, e essa criança foi curada. Ela foi curada. Não foi mais detectado nada, né? Sabe o que essa mulher pensou? Vou perder o benefício. Sabe o que ela fez? Saiu da igreja. Que ela preferia a filha dela enferma do que a filha dela curada, porque senão ela ia perder o auxílio. Olha só que terrível, pessoal. Mas quando eu falo que milagres não produz fé, eu já vi muitas pessoas serem curadas de diversas coisas, pessoas experimentarem coisas. Eu lembro há pouco tempo de uma pessoa que nós oramos, né, pelo filho dessa pessoa. E Deus fez um milagre, assim, algo sobrenatural. E nós falamos assim: olha, seria importante você dar o testemunho, porque a cura também passa pelo testemunho. Sabia disso, queridos? E eu vou te mostrar isso hoje. Ela falou: não. Sabe, queridos, e aquele milagre que o filho dela experimentou não quebrantou o coração dela. Por isso que eu digo que a fé, ela produz milagres, mas milagres não produz fé no coração das pessoas. Eu gosto muito ali do livro de Marcos, capítulo 2. A Bíblia conta a história de um paralítico que ele tinha 4 amigos. E de repente, Jesus estava numa casa, esses 4 amigos pegam aquele paralítico, e eles precisavam levar aquele paralítico até Jesus. E eles tiveram uma ideia, porque a fé também produz criatividade, amém, queridos? A fé, ela produz criatividade. E de repente ali naquela casa, o telhado começa a ser destelhado ali, e eles descem aquele paralítico no meio da reunião. Que eles imaginam, olha só. E aí Jesus olha, e a Bíblia diz assim: e vendo a fé deles. É a primeira vez que Jesus cura uma pessoa, não pela fé da pessoa, mas pela fé dos 4 amigos. Jesus, vendo a fé daqueles 4 amigos, ele olhou para aquele paralítico e falou assim: levanta-te, anda, toma o teu leito, anda. Sabe, mas nós precisamos entender que a fé, ela vai produzir algumas coisas dentro do meu e do seu coração. Então eu coloquei aqui para nós meditarmos hoje. O que a fé, né, produziu? Aqui vem contando a história de uma mulher. A Bíblia fala que essa mulher, conhecida como a mulher do fluxo de sangue, essa mulher há 12 anos estava enferma. A Bíblia fala que ela já tinha procurado os médicos, já tinha procurado tudo. Vamos lá, coloca para nós, a partir do verso 25. Coloca, se tiver como colocar o texto para mim, fazendo favor. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, 12 anos, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido falar da fama de Jesus, veio por trás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe nas vestes.
porque dizia: se eu apenas tocar nas vestes, eu ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo que imediatamente dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: mas quem me tocou? Aqui uma multidão, talvez 5 mil, 20 mil pessoas, várias pessoas ali. Respondeu aos seus discípulos: vê que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do seu mal. Olha só, vai-te em paz, volta para casa. Quer dizer, através da história dessa mulher, nós vamos ver o que a fé provocou na vida daquela mulher. A Bíblia fala que aquela mulher ouviu falar de Jesus. Só ela ter ouvido falar de Jesus, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso a importância de nós estarmos atentos à palavra do Senhor, porque ela no livro de Romanos, capítulo 10, diz que a fé ela vem. Então quando nós ouvimos, nós vemos, porque mais do que ouvir os testemunhos de cura, de bênção, é nós vivenciarmos o poder de Deus. Nós falamos: olha, o Senhor fez isso na minha vida. Eu lembro, eu fazia cursinho, eu era novo convertido, e eu tinha uma professora que ela demonstrava claramente que ela não cria na palavra de Deus. E essa professora, ela dava aula de sociologia, de filosofia, e um dia ela chegou na sala de aula e falou assim: olha, alguém acredita na história de Adão e Eva, né, do criacionismo? Estava eu, hoje o Luiz Cláudio, que também é pastor, a Patrícia, da Igreja Batista, que hoje também é pastora, mas nós éramos ali alguns jovens fazendo cursinho, e eu lembro que naquele dia, numa sala que tinha mais de 100 jovens, nós três levantamos as mãos e falamos: nós cremos. Ela falou assim: eu não acredito, vocês tão inteligentes, acreditar nisso, nessa história. E começou a falar várias coisas da palavra. Falou: olha, isso é história de homens, é um Deus criado por homens, tal. E eu falei assim: mas tem como você provar que a Bíblia é verdadeira? Eu falei assim: olha, em primeiro lugar, a Bíblia fala da senhora do começo ao fim. A senhora sabia? Ela falou assim: como? Ela falou assim: fala dos incrédulos, fala do começo ao fim daqueles que não acreditam. Mas deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu sei que tudo que eu falar a senhora não vai acreditar, mas uma coisa a senhora não pode contestar. Ela falou assim: qual? Eu sempre carregava a Bíblia, peguei a Bíblia. Eu sei quem eu era antes de conhecer a palavra, e agora eu sei quem eu sou, e isso é incontestável. E a Bíblia ela é poderosa para fazer mudança na vida das pessoas. E eu comecei a falar naquela hora para ela, e eu falei assim: olha, e a Bíblia, ela fala, a Bíblia fala até hoje, a palavra de Deus ela fala até hoje. Ela falou assim: eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Eu falei assim: olha, quando a senhora saiu de casa, a senhora deixou suas crianças, e suas crianças estavam enfermas, a senhora passou a noite acordada, e estava com muita febre, e a senhora veio para esse lugar. E a senhora está com um problema sério no casamento, e esse casamento precisa de restauração. Fala para a sala que é mentira. Ela travou. E aí ela voltou a dar aula normalmente, voltou a dar aula. A hora que o sinal tocou, ela falou assim: Elton, você fica. Aí eu falei assim: Luiz Cláudio e Patrícia, vocês também. E ela veio com os olhos cheios de lágrimas e falou assim: quem te contou? Como que você sabe o que estava acontecendo lá em casa ontem? Eu falei assim: o Deus que te ama me contou. O Deus que preocupa com você me contou. E a sua história pode ser mudada. E a Bíblia diz que aquele que tem sede, fome, ele se revela, porque ele é uma fonte, e ele pode mudar a sua história. Então eu sei quem eu sou, eu sei o que o Senhor pode fazer,
por mim. Sabe, queridos, uma coisa eu sei, quando nós temos as nossas experiências de fé com o Senhor, e por isso, os meninos da sala me chamavam de Altim Macumbeiro o ano todo. Eles assim, do seu tem medo. Mas eu olho, pessoal, a fé ela provoca algumas coisas dentro de nós. E essa mulher, o que a fé provocou? A primeira coisa, aquela mulher ouviu falar de Jesus. E a fé ela passa por algumas dimensões. E a primeira coisa é o ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra. E quando essa palavra ela penetra, e ela cai no nosso coração, ela começa a provocar algumas coisas. E a primeira coisa que a fé provocou na vida dessa mulher, pode colocar para mim. Porque ela dizia, se eu apenas tocar nas vestes, eu ficarei curada. A primeira coisa que a fé provocou na vida dessa mulher, essa fé trouxe o quê? Visão. A fé trouxe o quê na vida dela? Uma direção. Sabe por quê, queridos? Aquela mulher, ela dizia, se eu somente tocar. No meio daquela multidão, talvez 20 mil pessoas, como que ela enxergaria Jesus naquela hora? Mas aí ela dizia, se eu somente tocar. Mas uma coisa que trouxe visão para a vida dela, ela não falou assim, olha, se eu apenas tocar em Jesus, não, tocar nas vestes. Guarde bem isso. Não era apenas tocar em Jesus, ela falou, eu preciso tocar o quê? Nas vestes. Quando você vai em Números, capítulo 15, a Bíblia diz ali, quando o Senhor deu as ordenanças das roupas, o Senhor falou, olha, vocês vão fazer franjas nas roupas. Então as roupas daquela época, do sacerdote, tinham algumas franjas azuis, nas pontas, tinha 4 franjas. Que essas franjas representam o quê? Representam os mandamentos. Então essas franjas, para que quando vocês olharem, vamos ver então esse versículo, vamos ver, coloca para mim Números capítulo 15. Deixa eu pegar aqui, Números capítulo 15, verso 37, coloca para nós, verso 37. Olha só que interessante. Diz o Senhor a Moisés, fala os filhos de Israel e diz que nos cantos das suas vestes, nas orlas, façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presa por um cordão azul. Por que cordão azul? Porque representa o céu. Então havia 4 franjas, e era de cor o que? Azul, porque representa o céu. E as orlas ali estarão ali para que, vendo, lembrei dos mandamentos que o Senhor e os cumprais. Então quando a mulher fala assim, eu vou tocar na orla, ela estava falando assim, eu vou tocar no céu. Eu vou tocar através do que? Da palavra. Porque aquelas vestes ali, aquelas orlas representavam o que? A palavra, e representava o que? O céu. Então como que eu e você nós vamos tocar o céu? Através das nossas palavras. Então quando aquela mulher vem por entre a multidão, ela teve uma visão. Sabe, nada mais que o Senhor quer trazer visão para nossas vidas. Nós precisamos tocar, mas tocar de uma forma diferente. Tocar através da palavra. Então ela dizia, se eu somente tocar, eu ficarei curada. E eu fico vendo aquela mulher no meio daquela multidão procurando. Então a fé, ela trouxe o que para aquela mulher? A fé, ela trouxe uma visão. Então a visão ali para a vida daquela mulher. Eu acho interessante quando o Senhor fala com Abraão, no livro de Gênesis capítulo 12, quando o Senhor fala para Abraão, Abraão, sai da sua tenda, melhor, sai da sua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor ainda não havia mostrado, foi mostrar 11 anos depois. Abraão, ele sai. Eu acho tão interessante, porque no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, como que a fé transforma um homem pacato num homem visionário. Porque ali Abraão era um homem o quê? Pacato. O seu pai era comerciante, porque o pai dele tinha uma fábrica de ídolos, eles vendiam ídolos. Então o Senhor fala, sai da terra do Ur dos caldeus, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, Abraão. E lá no capítulo 15, a Bíblia diz assim, depois dessas coisas, no versículo 1, Deus ele falou com Abraão. Depois que coisas? Depois que ele foi perseguido, depois que ele enfrentou tantas coisas, que ele nega, ele passa tanta dificuldade, Deus fala com Abraão. E a primeira coisa que Deus fala com Abraão é, sai da sua tenda. Por quê? Porque a tenda limitava a visão de Abraão. E Deus fala assim, Abraão, olha para o céu, vê se você pode contar as estrelas.
Olha aí para a areia, vê se você pode contar essa areia do deserto. Então, Deus queria dar uma visão para Abraão. Falou assim: olha, Abraão, sai do seu lugar de limitação. Então a fé, ela provoca isso dentro de nós. O Senhor começa a trazer o quê? Visão para nós. Eu lembro o dia que nós estávamos programando um teatro, né, para a festa dos tabernáculos. E eu tinha ido na casa de uma pessoa, e eu cheguei lá, eu vi um poste. Queridos, era um poste que estava enferrujado lá no fundo. Eu falei: o que você vai fazer com esse poste? Mas o poste estava judiado, querido, mas estava judiado. Ela falou: não, eles não conseguiram carregar o poste, porque ele está muito pesado, mas eu vou jogar fora. Eu falei assim: senhora, me dá esse poste. Ela falou: mas o que você vai fazer com isso, menina? Eu falei: não, depois a senhora vai ver. E aí eu falei: Dudu, vamos lá para você ver. Eu arrumei um poste. Quando chegou lá, pessoal, era uma... O Dudu falou assim: mas você vai levar isso aí? Não sei se vocês já viram o poste que fica ali no fundo. E aí, mas o que, pessoal? Temos o que? Visão. Quando o Senhor traz uma visão para nós. O Dudu, esse tempo ele estava aqui contando, né? Dudu ele junto com o Felipe é dono da CBB. E eu lembro que, aqui o Dudu trabalhava numa multinacional. Eu falei: Dudu, você foi o melhor, é gerente, Dudu, era gerente. Eu falei assim, ele foi considerado, eu falei assim: você foi o melhor gerente de Minas Gerais? Ele falou: não, foi considerado o melhor gerente do Brasil. Eu falei assim, e aí ele chegou para mim e falou: Tim, vamos ali porque eu vou comprar uma empresa. Eu falei: tá. Quando eu cheguei lá, que eu vi a empresa, era um cômodo pequenininho. E aí eu falei assim: você vai abandonar mesmo, Dudu? Vai comprar? Ele falou: vou. Eu falei: amém, amém. E lá só tinha uma funcionária, né, Dudu? Só uma funcionária, pessoal. E assim, Deus dava graça, né, Dudu? E aí o que acontece, pessoal? Eu falei assim: realmente, Dudu? Ele falou: realmente, vou comprar essa empresa. E só que ele não sabe disso. Uma das primas dele, acho que é da mãe dele, me procurou, falou assim: não deixa ele fazer isso não, abandonar a empresa e comprar aquela não dá lucro não. Fala para ele. Fala você. Aí o pessoal quer jogar a bomba pro pastor, não é assim? A pessoa vai lá, pega a bomba, tira o pino e fala assim: pastor, vai explodir, ó. E aí a gente fala: então corre, meu filho. Então corre que vai explodir. As pessoas vão lá, tiram o pino da bomba e quer entregar na mão do pastor. E aí não tem jeito. Ele vai lá e fala. E ela não teve coragem de falar. E vocês acham que eu falei? Faça conforme o quê? A sua fé. Porque a fé, ela produz o quê? Visão. A fé, ela te dá o quê? Uma visão. Eu lembro quando o Walt Disney, pessoal, ele tinha projetado ali por um dos parques aquáticos ali dele, um dos parques, né, aquático não, um dos parques, seria a maior montanha russa, né, já feita. E antes que ela ficasse concluída, eu não sei, o repórter chegou para uma das pessoas e perguntou para um dos parentes dele, falou assim: ó, infelizmente, ele não chegou a ver a montanha funcionando. Falou assim, e de repente aquela pessoa olhou e falou: não, pelo contrário, ele foi a primeira pessoa a ver, porque se ele não tivesse a visão, hoje ela não estaria funcionando. Sabe, queridos, esse prédio aqui, ó, antes que ele fique pronto, alguém sentou e desenhou e visualizou primeiro do que qualquer um de nós. Porque a pessoa tem o quê? A visão. Coloca outro para mim, fazendo favor. Segunda coisa, a fé produz o quê? Força. Sabe, tira força onde não tem. Faz forte o cansado e revigora aqueles que não têm mais força. A Bíblia diz que até os jovens se cansam, se fadigam, mas que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão como asas como de águia. Sabe, então aqui essa mulher, imagina, a Bíblia não fala, mas uma mulher que há 12 anos com hemorragia era uma mulher fraca, uma mulher debilitada, uma mulher ali que ela teve que vencer uma multidão. Então ela tirou força onde ela não tinha. Então o Senhor nos dá força, o Senhor, Ele renova o nosso coração. Então eu fico vendo várias pessoas, né, que tiraram força. Eu olho, né, um homem chamado Davi. Então quando você olha ali, ele no vale de Elá, pessoal, ali no vale de Elá, Elá significa o vale da decisão. 1 Samuel capítulo 17,
Aquele menino que era office boy, né, do seu pai, entregava quentinha. É um gigante, um guerreiro. Pessoal, aos olhos humanos, aquele guerreiro já tinha vencido, porque Golias era guerreiro. Golias tinha armadura, Golias era especialista em guerra. Mas Golias, ele tenta trazer a batalha do espiritual para o natural. Mas Davi, ele leva a batalha para o mundo espiritual. Ele fala assim: olha, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ali ele tira força. O Senhor dá vigor. Às vezes nós olhamos situações. Tem uma amiga nossa, chamada Eliane. O pai dela tem fazenda ali perto de Cascalho. E um dia ela voltando com a sobrinha dela, ali perto do Engenho Velho. Não sei se vocês conhecem. Quando você chega ali, o Engenho Velho, e o carro caiu na ribanceira, e só estava ela e a sobrinha dela. E o carro que ela estava, o braço da sobrinha ficou debaixo do carro, e a menina ficou presa com o braço debaixo, e ninguém viu que o carro havia capotado. E ela ali naquele momento, ela levantou aquele carro, tirou aquela criança, né, debaixo ali do carro que estava com o braço. Ela subiu aquela ribanceira e foi para a estrada pedir ajuda. Quando os bombeiros chegaram, falou assim: mas como você conseguiu tirar? Ela falou assim: não, eu levantei com uma mão e tirei. Ela falou assim: mas é impossível você fazer isso. Precisava de pelo menos 3 a 4 homens para fazer isso. Mas naquela hora ali, né, naquele ímpeto, nós perguntávamos para Eliane: mas como que você conseguiu? Ela falou assim: não sei. Ela levantou, pegou a criança, foi para a estrada. Sabe aquela força, né? Eu falo que as mulheres, elas têm essa força fora do comum. Às vezes a mulher, ela tem até mais força do que o homem. Você vê ali a mulher cuidando, né? Cuidando de casa, cuidando de criança. Tem que ser professora para ensinar tarefa, né? E ainda tem que ser modelo, porque tem que ficar bonita para o marido. Então a gente olha, né, a força, principalmente das mulheres. Então a fé, ela produz força. E essa mulher venceu ali. Eu coloquei aqui mais algumas coisas, essa força que vem. Outra coisa, coloca para mim, o terceiro. A fé, ela produz o quê? Coragem, pessoal. Essa mulher, primeira coisa, ela não podia estar no meio da multidão. Se ela fosse descoberta, ela seria morta. Porque uma mulher que estava com fluxo, ela era considerada imunda. A pessoa não podia nem sentar no lugar que ela havia sentado. Essa mulher, ela teve que lutar com a morte para poder ter vida. Então essa mulher, ela teve coragem naquele momento ali. Eu acho interessante, no livro de Juízes, no capítulo 6, conta a história de um homem chamado Gideão. E o Senhor levantava homens ali de tempos em tempos para libertar Israel. E o anjo aparece para Gideão e diz assim: Gideão, homem muito valente. Mas ele estava morrendo de medo dentro do coração. Homem valente, homem forte, homem corajoso. Sabe, queridos, às vezes a coragem, às vezes o medo nos paralisa, mas coragem, né? Coragem. Eu lembro, assim, algumas situações que nós nos encontramos, mas de repente você precisa de coragem para mudar a circunstância. Talvez mudar a situação da nossa vida. Então, coragem. Então o Senhor vem e fala, né? Ser muito forte, ser corajoso, né? Fala: Gideão, ser homem forte, corajoso. Quarta coisa que a fé produz dentro de nós. A fé, ela produz o quê? Ânimo. Queridos, nós vivemos uma geração que anda desanimada. Não tem nada pior do que uma pessoa que ela não tem ânimo. Tem pessoas que não têm ânimo de levantar da cama, até mesmo arrumar uma casa, mas ânimo. Eu te pergunto, o que traz ânimo na sua vida? Eu falo que o que trazia ânimo na vida de José eram os sonhos de José. Você vê o que trazia ânimo para a vida de Paulo. Paulo fala assim: ó, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja aquilo que habite o seu coração. Então nós precisamos produzir. Então, quando você vê o que Deus fala, né, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele fala assim: olha, Paulo vem falando assim: lutas por fora, temores por dentro. Fala: mas traz fulano. Sabe, nós não podemos caminhar sozinhos.
A Bíblia fala que o sozinho ele vai longe, né? Ou melhor, vai rápido. Mas quando nós somos de dois, nós vamos mais longe. Então nós precisamos o quê? Produzir ânimo no coração, na nossa vida. Outra coisa que eu coloquei aqui para nós meditarmos. Coloca o próximo. Isso. A fé produz o quê? Esperança. Sabe, aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ela dizia, se eu somente tocar a esperança, ela viu uma esperança. Lá em Lamentações fala, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E de repente, pessoal, a dúvida toma conta do coração. Eu gosto muito da história de João Batista. E eu não sei se essa geração de hoje frequentaria a igreja de João Batista. Uma igreja que não tinha cadeira, uma igreja que não tinha ar-condicionado, uma igreja no deserto. As pessoas chegavam até João Batista, iam até lá. Hoje vamos ouvir uma mensagem. E João levantava e falava assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Automaticamente, se fosse essa geração, sabe o que ia falar? Magoei, não volto mais. Você viu o que João falou? Fui lá naquela igreja de João e João me chamou de cobra, jararaca. Mas olha só, será que você voltaria? De repente nós estivéssemos sentados lá, João levantado e falou assim, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura do Senhor? Pois toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo ardente. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí de repente, fala, não, vamos lá de novo, que hoje vai ser uma palavra de fé. Raça de víboras. Imagina, pessoal, você vem aqui na igreja, de repente o pastor Carlinhos olha para vocês e fala assim, olha para mim, raças de víboras. Queridos, muitos vão falar assim, não volto mais naquela igreja nunca mais. O pastor me chamou de víbora, me chamou de cobra, falou que eu vou ser cortado e lançado no fogo ardente. Mas é tão interessante que de repente João, lá em João capítulo 1, ele olha para Jesus e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João teve uma revelação de quem era Jesus. Olha a fé desse homem, pessoal. Ele reconheceu quem é Jesus. Ele olha e fala assim, eis o Cordeiro de Deus. Mas em determinado momento da vida de João, ele confronta um homem chamado Herodes. Ele chega para Herodes e fala assim, Herodes, você está em adultério, você tem um caso com a sua cunhada Herodias. Sabe o que Herodes fez, gente? A filha de Herodias chegou para Herodes, dançou ali e tal. E aí Herodes olha para aquela filha de Herodias e fala, o que você quer? Eu posso te dar até a metade do reino. E ela olha para Herodes e fala assim, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E aí Herodes manda prender João Batista. E João Batista está lá na prisão. Chegou os dias escuros na vida de João Batista. E João Batista manda um recado para Jesus. Fala assim, vai lá e pergunta se ele mesmo, se realmente ele é o Messias esperado. Querido, será que no momento dos dias difíceis nós colocamos a palavra de Deus em dúvida? E Jesus manda um outro recado para João Batista. Diz assim para João, que nascido de mulher, nunca se viu um homem como João Batista. Imagina, pessoal, aquele homem que teve revelação de quem era Jesus, mas no momento de angústia, ele coloca em dúvida aquilo que ele mesmo declarou. Naquele momento de luta, de dor e de angústia. Agora aqui, mas a fé, ela traz o que dentro de nós? Esperança. Esperar é esperar contra a circunstância. Então, o próximo, fazendo favor. A fé faz ouvir a palavra de Deus. Porque aquela mulher, ela dizia, se eu apenas tocar, eu ficarei curada. Queridos, há várias formas de nós ouvirmos o Senhor. Lu, você me ajuda aqui, fazendo favor? Deus pode falar de várias formas, querido.
Deus pode falar com você na sua leitura bíblica. Deixa eu fazer um exercício de fé aqui. Quantos aqui tem um texto, aquele texto que você entende que é uma palavra de Deus para a sua vida? Quantos aqui tem? Deixa eu ver. Ou é só eu? Naquele momento assim, de luta, de dificuldade, você vai lá e dá uma lida naquele texto. Eu particularmente sou apaixonado, né? Ali por Romanos capítulo 8. Que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes o entregou, também não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Antes, não é Deus que justifica. Diz assim: estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem a escassez, nem a perseguição, nem a peste, porque sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Sabe, queridos, você pega e fala assim: olha, Deus, você vai lá no Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele dirá: tu és meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. 1000 cairão ao meu lado. 1000 é muito, pessoal. 1000 é muito. 10.000 à minha direita. 10.000 é muito. É muito. E eu não serei atingido. Queridos, Deus, por que não pode cair longe? Por que tem que cair perto da gente? Às vezes eu falo: Deus, deixa cair longe. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Você sabe qual que é o segredo de não ser atingido? Quando diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A primeira coisa fala: aquele que habita, aquele que faz morada. Essa palavra habitar fala aquele que faz morada, aquele que encontrou descanso na presença de Deus. Então aquele que fez da casa de Deus a sua morada, aquele que habita no esconderijo. Olha só, a sombra do Onipotente, quando fala da sombra, é o lugar mais fácil de se achegar. Por que fala? Não, é aquele que sobe até o céu. Não, aquele que vai para a sombra do Onipotente, no lugar simples, no lugar de acesso, que todos podem ter acesso. Por isso que a Bíblia fala que é na sombra do Onipotente. É o lugar que eu posso ter acesso, que você pode ter acesso. Todos nós podemos ter acesso à sombra. Então fala: Deus será meu refúgio, a minha fortaleza. Então como é que nós não seremos atingidos, pessoal? Habitando, sabe, habitando e indo para debaixo das asas do Senhor. Ele dirá: tu és meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Olha só: não temerei a peste que se propaga ao meio-dia. Sabe o que é a peste que se propaga ao meio-dia? Acidentes. Sabia que ao meio-dia é onde acontece o maior número de acidentes? Ao meio-dia é onde também acontece o maior número de pessoas que está fazendo coisas erradas contra a sua família. Sabia disso? É ao meio-dia. Então sabia que ao meio-dia, quando a Bíblia fala, nem a peste se propaga à meia-noite, nas horas mais escuras da vida, ele diz: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Sabe, queridos, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, sabe, mas a sua fé pode produzir milagres. Milagres pode produzir fé? Não. Mas a sua fé pode produzir milagres. Feche seus olhos. Eu quero te perguntar: o que você tem esperado em Deus nesses dias? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aquele que pode mudar as circunstâncias. Senhor, nós cremos na Tua palavra. A porção de fé que o Senhor repartiu a cada um de nós. Você pode fazer a pergunta ao Senhor: qual que é a porção de fé que o Senhor colocou no meu e no seu coração? Senhor, nós estamos aqui como igreja porque nós cremos na Tua palavra. Abra os meus olhos, Deus, renova as minhas forças,
porque tua palavra diz que o Senhor dá força, o Senhor dá vigor àqueles que estão cansados, àqueles que estão sobrecarregados. Tira, Senhor, do coração todo espírito de desistência, todo espírito de desistência, Senhor. Aqueles que estão estagnados, que o Senhor venha passando nessa noite. Aqueles que estão esperando resposta no Senhor, Deus, que essa noite seja uma noite de resposta. Queridos, aí sentado, você pode levantar a tua voz e começar a orar. Sabe, aquela mulher, ela dizia: se eu apenas tocar nas orlas, sabe, você pode tocar na palavra do Senhor, você pode declarar a palavra do Senhor com os seus lábios, você pode levantar a tua voz e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, Senhor. Que seja o tempo do Senhor sobre a minha vida, que seja um tempo de restauração, um tempo de resposta. Sabe, querido, você pode levantar a tua voz e declarar nessa noite, que o Senhor venha com a tua visitação nessa noite, que o Senhor passe no nosso meio de uma forma sobrenatural, mas que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor venha tocar de uma forma especial. Aleluia. São tantas lutas, tantas dores, tantas aflições, quantas tentativas em vão. Por tanto tempo esperei pra te encontrar, pois tu és, Senhor, minha única esperança. Você pode fazer dessa canção sua oração. De te ouvir falar, estavas tão perto de mim, corri ao teu encontro, fui buscar minha cura. Sem tuas vestes tocar e acreditar, serei curado de todas as dores. Você pode declarar ao Senhor: se eu somente clamar, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão. você pode levantar a tua voz e declarar essa canção sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Tantas lutas, tantas dores, tantas aflições, quantas tentativas em vão. Por tanto tempo esperei pra te encontrar, pois tu és, Senhor, minha única esperança. De te ouvir falar, estavas tão perto de mim, corri ao teu encontro, fui buscar minha cura.
toda honra, toda glória, todo louvor. Queridos, eu queria terminar esse momento. Se você está com alguém da sua família, se ajunte a essa pessoa. Talvez você, rapaz, está sozinho, se ajude com alguém. Talvez moças, mulheres estão sozinhas, se ajunte. Vamos nos ajuntar agora, se ajunte. Sabe, se ajunte, comece a orar. Sabe, começa a declarar essa fé sobre a sua casa, sobre a sua família. Sabe, começa a orar pela sua casa. Talvez você sabe, talvez você tenha enfrentado uma enfermidade, talvez uma luta na alma. Sabe, começa a orar, fala: Senhor, nós queremos nesse momento, porque a Bíblia diz: quando 2 orares aqui na terra, será ligado no céu. Sabe, queridos, liga a tua oração aos céus agora. Fala: Senhor, nesse momento nós oramos, colocamos a nossa vida diante do Senhor. Sabemos, meu Deus, que quando nós oramos, o Senhor ouve. Quando nós buscamos, o Senhor nos deixa achar. Quando nós batemos, a porta se abre. Por isso, nessa hora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós oramos por cura, nós oramos por restauração, nós oramos, meu Deus, nessa noite, para que o milagre do Senhor aconteça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Aleluia.